gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse canal foi criado para falar de ser humano para ser humano e sobre as coisas da vida e onde Deus está em tudo isso. Hoje eu vim aqui com uma proposta de vídeo que eu já estava querendo trazer aqui no canal. E eu separei hoje para trazer aqui nesse canal onde eu vou falar sobre 10 lições que eu aprendi depois dos 30, né? Eu fiz 30 anos no passado, esse ano eu vou fazer 31 anos e eu separei aqui 10 lições. Na verdade, tinha mais lições para me poder trazer para cá, mas hoje eu separei só essas e é provável que eu traga uma parte 2 desse vídeo, porque tem muita coisa que eu aprendi aí depois dos 30. Na verdade, esclarecendo que eu não aprendi depois dos 30. Teve aprendizados aqui que eu fui construindo ao longo de um período. Mas agora, com 30 anos, tudo isso aqui já está consolidado assim na minha cabeça, sabe? É como se fosse uma coisa que já está construída em mim. Eu fui construindo ao longo aí dos meus 20 e poucos anos. E agora, com 30 anos, isso está muito enraizado. E eu gosto muito de associar isso à minha idade. Não porque tem coisas que você vai aprender só com 30 anos. Não, pode ter coisas aqui que eu falei que você já sabe. Ou você é mais velho do que eu e de repente ainda não sabe disso, né? Cada ser humano é único, não tem como comparar um ser humano com o outro. Mas eu achei uma temática interessante e vim dividir aqui com vocês nesse vídeo. Eu tô aqui com a minha cola, com o meu caderninho, né? A louca das anotações. E eu botei em números, mas não tá ranqueado por importância não, tá, gente? Todos esses aprendizados são importantes. Eu só ordenei em números mesmo por ordenar. Então, aqui no primeiro aprendizado que eu coloquei aqui na minha lista, eu coloquei aqui, evite a dependência emocional, né? Eu já vou explicar. Por que eu coloquei evitar a dependência emocional e não ter? Por que em vez de colocar não ter dependência emocional, eu coloquei evitar? Porque em momentos de fragilidade a gente vai precisar se amparar em alguém emocionalmente, né? Existem vários períodos da nossa vida que a gente vai precisar de amparo emocional das pessoas que estão ao nosso lado. Por exemplo, quando você sofre uma perda, você vai precisar se amparar emocionalmente em alguém. Então, de certa forma, você vai ter um vínculo de dependência emocional com aquela pessoa porque você está num momento de fragilidade emocional. Num processo de gestação, onde a gente está super frágil, super sensível, a gente vai precisar se amparar emocionalmente em alguém. Então eu coloquei evite, né? Por que eu coloquei evite ter dependência emocional? Porque eu sempre falo isso aqui no canal, seres humanos frustram. E quando eu falo de seres humanos, eu estou falando de mim também. Se uma pessoa vier depender emocionalmente de mim, pode ser que eu frustre essa pessoa. Então, é essencial que a gente busque ter dependência emocional. E o que é ter dependência emocional? É você não precisar dos outros para estar feliz. É você não precisar dos outros para tomar uma atitude. É você não precisar dos outros para mudar. É você não precisar dos outros para se vestir. É você não precisar dos outros para fazer uma mudança na sua vida. Então, a gente criar essa dependência emocional é essencial para você viver. Para você realmente olhar para você e falar assim, não, isso sou eu, essa é a minha vida. E quando eu falo dependência emocional, eu estou falando de seres humanos, tá, gente? Eu não estou falando de espiritualidade aqui, eu estou falando de dependência emocional de seres humanos, tá? Deixando bem claro isso. Então, na minha lista, no número 1, tá? Evite ter dependência emocional, tá bom? Já explicando. No número 2, eu coloquei confie em você, ou confie em mim, no caso. Eu aprendi a confiar em mim, porque tem momentos da sua vida que você confia em todo mundo. Eu gravei aqui um vídeo aqui no canal que já tá aqui, então se você não assistiu, procura ele aqui. De repente, aqui na descrição eu vou colocar, que fala da minha autoestima aos 30 anos. E eu falo que a opinião das pessoas me formava muito na opinião que eu tinha ao meu respeito. Então, se as pessoas falavam que eu estava brega, eu acreditava que eu estava brega. Se as pessoas falassem que eu estava acima do peso, eu acreditava que eu estava acima do peso. Se as pessoas falassem que eu não era inteligente, eu acreditava que eu não era inteligente. E esse número 2 aqui falando que eu tenho que confiar em mim, é que você tem que olhar para você e ver que você é capaz. Você é capaz de tomar uma decisão, você é capaz
de estabelecer os seus próprios limites nas relações, você é capaz de sonhar, porque às vezes as pessoas elas querem controlar até o nosso sonho, né? Ah, não, você só pode sonhar até aqui, você não pode sonhar mais. Como não? As pessoas até nisso elas querem controlar a gente. E se você não tem uma autoconfiança, né? Uma confiança na tua opinião, no teu gosto, nos teus projetos, você não vai sair disso, você vai ficar no lugar que as pessoas estão te colocando. Você vai estar limitado, condicionado ao que as pessoas querem para você e o que as pessoas querem de você. Então, confiar em você é fundamental. E quando eu estou falando sobre essas questões aqui, eu estou colocando Jesus em tudo, porque a maior parte dessas coisas aqui foi Jesus que me ensinou, né, gente? Aqui no terceiro lugar, eu coloquei, eu preciso de cuidado. Gente, eu consolidei isso agora, com 30 anos, quase 31, que eu também preciso de cuidado, sabe? Isso, muitas mães vão se identificar com o que eu tô falando aqui. A gente, depois que a gente vira mãe, a gente só pensa em cuidar dos filhos. Até quando você tá querendo muito uma roupa, um sapato, alguma coisa, você pensa 1 milhão de vezes antes de comprar aquilo, porque você fica pensando, poxa, eu podia comprar alguma coisa para minha filha, eu podia comprar alguma coisa para meu filho. E a gente tem que construir esse aprendizado de que nós, mães, esposas, profissionais, precisamos de cuidado, né? E às vezes a gente só deixa para buscar o cuidado que a gente precisa quando a gente já não está aguentando mais. E, de repente, quando você for procurar, vai ser mais difícil resolver aquilo porque você não se cuidou. E quando eu estou falando de cuidado, eu estou falando de cuidado pessoal, eu estou falando de cuidado emocional, eu estou falando de cuidado espiritual. Na igreja também tem muito isso, né? A irmã do círculo de oração. Gente, a irmã do círculo de oração também precisa de oração. A irmã que está na frente da libertação, ela também precisa de cuidado, ela também precisa de libertação. Então, às vezes a gente acha que Deus quer que a gente dispense para o outro, mas Deus ele se importa que você faça o outro que você está fazendo a você. Se você não está fazendo a você, Deus não quer que você faça para o outro uma coisa que nem para você não está fazendo. Sabe? E só quando você lê a Bíblia, você entende realmente o que Deus quer de você, né? Então, no terceiro lugar, eu botei aqui que eu preciso de cuidado. Você também precisa de cuidado. Entenda isso, aprenda isso. Independente de você ter 20, 30, 40, 60, 70 anos, aprenda que você precisa de cuidado, tá bom? No quarto lugar, eu botei assim, amor próprio é essencial. Gente, eu me martirizava muito com isso, de achar que eu tinha que fazer missões, que eu tinha que fazer caridade, que eu tinha que orar pelos outros, fazer campanha pelos outros, e eu não cuidava de mim. Eu estava toda escangalhada, toda moída, cheia de traumas, cheia de dores, e eu ficava só achando que eu tinha que fazer pelos outros. E não é isso que Deus quer, gente. A ordem não é essa. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como você se ama. Não tem como você amar o outro se você não consegue se amar. E às vezes a gente não é ensinado a fazer isso. E agora com 30 anos eu fechei isso, eu consolidei que eu preciso me amar. Que enquanto eu não ter capacidade de me amar, eu não consigo amar o outro. No quinto lugar, eu coloquei aqui, evite pessoas frustradas. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque às vezes a gente está vendo que a nossa relação com determinadas pessoas não está bem, não está fazendo bem pra gente, mas a gente quer insistir em manter aquelas pessoas na nossa vida. E a gente não tem que manter relacionamentos que não estão nos fazendo bem, gente. Não estão nos fazendo bem, né? Então a gente tem que evitar pessoas frustradas. Por quê que a gente tem que evitar pessoas frustradas? Porque as pessoas frustradas, elas querem frustrar os outros também. Elas não realizaram determinado sonho, então elas vão tentar frustrar você. Aí você vai contar um sonho para ela, você não vai realizar isso nada, isso é muito difícil, isso é muito complicado, você não vai conseguir. Eu não consegui, por que você vai conseguir? Então, evite essas pessoas. A gente não precisa ser grosso, ser ignorante. Em alguns momentos, sim, até para a pessoa se tocar. Mas é bom a gente evitar essas pessoas porque a frustração delas, às vezes, acaba nos contaminando. E isso não é legal. E aqui no número 6, né? Eu ia colocar exatamente isso. Não tenha medo, Aline, não tenha medo de abrir mão das pessoas. Eu achava na minha cabeça que eu tinha que manter as pessoas, que eu tinha que ser querida por todo mundo. Que uma pessoa bem-sucedida,
bem-sucedida é aquela pessoa que estava sempre rodeada de pessoas. E hoje, com 30 anos, eu entendo que não tem nada a ver com isso, gente. Você nem sempre vai estar rodeado de pessoas. E, às vezes, você vai estar rodeado de poucas pessoas. Mas que o importante não é você estar rodeado de muitas pessoas. É você estar rodeado de pessoas que te querem bem de verdade. Porque do que adianta você fazer festa com uma multidão de pessoas que são pessoas que não querem te ver bem, pessoas que falam mal de você por trás, pessoas que riem de você, que não acreditam na sua capacidade, pessoas que quando você vai compartilhar um sonho, elas fazem questão de jogar areia na tua esperança. Então, para que você se mantém debaixo desses relacionamentos só para dizer que tem um círculo de amizade grande, né? Hoje, com 30 anos, eu entendo isso, que eu não vou ser querida por todo mundo e tá tudo bem. Eu não preciso disso para ser feliz. O que eu preciso para ser feliz é, em primeiro lugar, Deus e, ao meu lado, pessoas que realmente me querem bem. Agora aqui o 7, eu coloquei aqui, investir tempo nos meus sonhos. Né? Gente, a vida, ela tem limite. A gente não sabe qual é o limite que Deus colocou no nosso cartão de crédito, né? Nosso cartão de débito, na verdade. Deus deu um cartão pra gente chamado vida. E Ele colocou um limite ali. Para uns, Ele deu 20 anos. Para outros, Ele deu 10. Para outros, Ele deu 60. Para outros, Ele deu 80. Então, você não sabe o limite que tem no teu cartão. Então, tempo é uma coisa muito preciosa para você estar investindo em qualquer coisa. E eu hoje entendo que eu preciso investir nos meus sonhos, né? Eu preciso sonhar com as pessoas, me alegrar com o sonho das pessoas, sim. E ajudar quem precisa, sim. Quem realmente quer ajuda. Mas eu também preciso investir nos meus sonhos. O que seria investir nos seus sonhos? Investir em conhecimento, investir em planejamento, investir em estratégia. Porque Deus, Ele só vai fazer o que eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer, né? Eu quero, não sei, quero juntar tanto de dinheiro. Mas se eu não me planejar para fazer isso, Deus não vai fazer. Ele vai te ajudar, vai te dar força para mim trabalhar. Mas administrar o dinheiro, quem vai administrar sou eu. Então, eu preciso investir, porque tempo é investimento, na minha vida, nos meus sonhos. Né? O tempo que a gente fica muito preocupado com as redes sociais, com quem casou, separou, a gente tem que estar preocupado em investir em nós, porque a vida é uma só. E ninguém sabe quanto a sua própria vida vai acabar. No 8, eu coloquei uma coisa muito importante que eu não sabia fazer. Aprendi a fazer agora há pouco tempo. Me elogiar. Gente, isso é muito importante. Isso não é ego, isso não é se exaltar. É você reconhecer que você é uma pessoa importante. Você tem que ser importante para você. Do tipo, nossa, como você está bonita hoje. Poxa, olha, aquela comida que você fez está maravilhosa. Porque em tudo, gente, que a gente vai vivendo e vai ficando na dependência de receber de fora, a gente também se frustra. Porque você fica, poxa, ninguém reconheceu que eu fiz tal coisa. Poxa, todo mundo comeu da minha comida, ninguém elogiou. Eu acho importante e oriento meus filhos aqui a elogiar a comida, porque a gente investe tempo fazendo uma comida. Então é importante que as pessoas reconheçam que aquela comida tá boa. Mas a gente também que faz tem que reconhecer isso. Poxa, a minha comida tá boa. Poxa, ficou... Então se elogie. Nossa, eu tô bonita. Nossa, eu perdi peso. Como eu tô bem. Nossa, eu conquistei isso, né? Você vai botar Deus em primeiro lugar, é claro. Mas sempre se elogie, né? Porque isso é muito importante e favorece aquilo que eu falei nesses vídeos falando de autoestima, a nossa essência, né? No 9 eu coloquei, se coloque em primeiro lugar algumas vezes. Por que eu coloquei se coloque em primeiro lugar algumas vezes? Em primeiro lugar é Deus, né, gente? Espiritualmente é Deus que é tudo. Mas se colocar em primeiro lugar algumas vezes tem a ver muito com você pensar em você também. Né? Por exemplo, eu estou falando do caso de mim que sou mãe, né? Mas tem você que é profissional, tem você que é esposa. A gente às vezes se doa muito, no sentido de eu tô com o meu prato comendo, aí o filho chama, você vai lá e larga o teu prato para atender o filho. E em alguns momentos você tem que se colocar em primeiro lugar. E ensinar também os teus filhos a te colocarem como importante, do tipo, não, agora eu estou comendo. Eu sou importante e agora é minha vez, eu estou em primeiro lugar agora, você espera. Ou emprego, você espera. Trabalho, você espera. Esposo, você vai esperar um pouco porque agora é o meu momento. Então eu entendi hoje, com essa idade que eu tô, que é importante que a gente se coloque em primeiro lugar em algum momento. Gente, aprenda isso, uma coisa que eu vou trazer aqui que eu aprendi.
se a gente não se coloca em determinados lugares, não é as pessoas que vão nos colocar nesses lugares. As pessoas, elas vão te colocar no lugar que você mesmo se coloca. Se você não se acha importante, as pessoas vão te colocar no lugar que não tem importância. Se você acha que você faz um trabalho, alguma coisa, você acha que aquilo ali não foi legal, as pessoas, elas vão te colocar no lugar que você se coloca. Se você se coloca num lugar de valorização, as pessoas não vão te valorizar. Então é muito importante a gente se colocar em determinados lugares e se impor. Ah, não, você acha que eu não mereço isso, mas eu sei que eu mereço. Né? Por exemplo, eu trabalhava com artesanato. Então, se você não colocar um preço justo no teu trabalho, as pessoas, elas vão querer dar qualquer valor para você. Elas vão querer subjugar o teu trabalho. Então, se você mesmo não olhar para você e falar, não, Tive trabalho com isso, eu faço um bom trabalho, eu faço um bom acabamento no meu trabalho, eu invisto tempo no meu trabalho, então eu mereço receber isso que eu estou recebendo. E não fazer com que as pessoas achem que elas estão te fazendo um favor, dando aquele dinheiro para você, né? Sendo que não é verdade. E a 10ª lição e última que eu coloquei aqui foi: não seja refém do medo. Essa lição aqui eu demorei muito para aprender, porque muitas vezes na minha vida eu deixei o medo me parar. Tipo, ai meu Deus, medo apavorante assim de te congelar. Eu não vou fazer isso porque eu tô com medo. E hoje, já com meus 30 anos agora, né, acredito que tem pessoas mais novas que já sabem disso. E, de repente, pessoas muito mais velhas que ainda são paralisadas pelo medo, mas hoje em dia eu entendo que a gente não pode ser refém do medo. E nem tudo que a gente vai fazer, a gente vai sem medo. Vai ter coisas que tu vai fazer com medo mesmo. Ah, eu nunca me imaginaria me arriscando fazendo tal coisa. Ah, investindo na bolsa de valores. Estou com medo, mas vai com medo mesmo. Ah, eu nunca me imaginaria fazendo tal concurso. Vai com medo mesmo. Eu nunca me imaginaria dirigindo numa BR. Vai dirigir com medo mesmo. É claro que você bota Deus na frente, mas você tem que sobrepor o medo. Ele pode estar ali tentando te acompanhar, mas você tem que sobrepor ele, senão você não consegue fazer nada, né? Se você se torna refém do medo, você não consegue fazer nada, né? Então, essas foram as 10 lições que eu trouxe aqui. Provavelmente vou trazer uma parte 2, porque tem muita coisa que eu aprendi que eu construí nesse pouco tempo, eu e Deus aqui. Então, é muito bom vir aqui dividir. E se você se identificou com alguma dessas lições, coloca aqui debaixo nos comentários. Se esse conteúdo te acrescentou de alguma forma, por favor, compartilhe, tá? Eu espero que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se Deus te permitir, estaremos aqui no próximo vídeo. Tchau!